31, Deuteronômio 31, versículo 12. Hoje nós falamos segunda passada, nós estamos falando sobre os 3 pilares da vida cristã. O primeiro pilar é a vida cristã pessoal, e nós falamos no vídeo anterior que você pode estar conferindo aqui no canal. Hoje nós vamos dividir em 2 partes esse segundo tópico, que é vida cristã congregacional. Nós vamos perceber lá no Antigo Testamento, você vai perceber que a preocupação dele é trazer todo o povo a congregar, ou seja, a estar juntos, né? E para isso você também vai perceber que as festas que o próprio Deus estipula faz parte justamente disso, né? De estar congregando, de conseguir juntar o povo dele em um mesmo lugar. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 2, diz assim: ajunta o povo, os homens e mulheres, meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Congregar tem o sentido de juntar, reunir-se, juntar-se. Na antiguidade, quando não havia templos e o povo ouvia o comando do Senhor, e onde ele ordenava, né? E onde ele ordenava que ficassem eles levantavam sempre um altar de adoração ao Senhor e se ajuntavam para adorá-lo. Isso é fato. Porém, nesse ajuntamento havia um propósito. No texto que nós lemos, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12, no texto em que nós lemos, há 4 citações importantes que devemos observar para entender, primeiro, o objetivo de congregarmos, o objetivo de juntar-se, o objetivo de reunir-se. Primeiro, o objetivo é de ouvir. Ouvir também está ligado a obedecer, porém a obediência está intimamente ligada à fé. E a fé vem quando ouvimos a palavra. Não basta lermos as Escrituras, muitas vezes em voz alta. Não basta. Precisamos um dos outros para uma edificação mútua. E entendemos o objetivo de congregar. Por isso é importante congregar. Amém? Congregar, você precisa ter como um dos objetivos ouvir. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Romanos, no capítulo 10, versículo 16 e 17, está assim, ó. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós nos reunimos, nós nos juntamos, nós congregamos com um propósito, e um desses propósitos é ouvir. Por isso, quando nós estamos reunidos, não devemos, na hora da palavra, por exemplo, ficar conversando, batendo papo pelo WhatsApp. Por quê? Porque nós temos um objetivo. Nós temos alguns objetivos. O reunir-se, o se ajuntar, o congregar,
há alguns objetivos. E um desses objetivos é ouvir. Se você congrega e não ouve, não dá para entender o que uma pessoa está fazendo em um ambiente congregacional, se ela não ouve. Porque no momento em que a Bíblia está sendo exposta, os ensinos, os princípios divinos, você não está ouvindo. E é tão importante ouvir quando nós estamos reunidos na congregação, porque a fé vem pelo ouvir. Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 5 e 8, diz assim: ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Congregar é ouvir. Congregar é estar junto para aprender. Jesus ensinava, e nós domingo agora falamos a respeito disso, de Maria, irmã de Marta, que ao receber Jesus em sua casa em Betânia, se desliga dos trabalhos domésticos e se assenta aos pés de Jesus, e ali ela fica ouvindo os seus ensinamentos. Vontade de aprender. O ambiente congregacional é um ambiente propício para você ouvir a palavra, para você receber a gestação da fé na sua vida. O ambiente congregacional é um ambiente de aprendizado. Aleluia! É um ambiente de aprendizado. O ambiente congregacional também é um ambiente aonde nós recebemos ou somos propensos a receber o temor. A Bíblia descreve como sábio aquele que teme ao Senhor. Veja bem, se você ouve e você aprende, e isso tudo no âmbito congregacional, porque no âmbito congregacional a pregação é exposta, né? A pregação expositiva da palavra de Deus. E você ouve e você aprende. E na medida que você vai aprendendo da palavra, vai gerando fé, vai gerando também temor em seu coração. O ambiente congregacional é um ambiente de cumprimento, de algo que está sendo cumprido, que está sendo realizado. É bom a gente entender que o salmista, quando ele diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Davi está se referindo literalmente ao povo que está subindo a Jerusalém para adorar ao Senhor. Davi está falando, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando especificamente de um momento congregacional, aonde pessoas que antes estavam em Jerusalém agora estão distantes, 30 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros ou até mais. E essas pessoas em determinado tempo, elas saíam de suas casas e iam peregrinando. Você vai ver o salmo de romagem. De repente na sua Bíblia está assim, salmo de romagem. Ou seja, salmo de romaria, né, de peregrinação. As pessoas saíam de vários lugares, dias antes, semanas antes, meses antes, iam peregrinando, correndo risco de vida. Alguns salmos de romagem vai dizer isso, correndo risco de serem mortos por bestas feras. Mas tudo isso, todo esse sacrifício tinha um objetivo: de se reunir.
Então, o ambiente congregacional é um ambiente também de cumprimento, de realização da vontade de Deus, porque é bom e agradável que os irmãos estejam juntos. Glória a Deus. É bom e agradável que os irmãos estejam juntos. Então, o ambiente congregacional é um ambiente propício para você ouvir a palavra. É um ambiente propício para você aprender. É um ambiente propício para gerar fé e temor em seu coração. O fato e a atitude de se reunir e de congregar também é um ambiente de cumprimento. Cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, a gente tira essa conclusão hoje, nessa introdução, e eu vou entrar com mais detalhes sobre o Novo Testamento. O que fala o Novo Testamento sobre congregar, né? E nós vamos mais a fundo nisso. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, pode anotar aí, mas o Novo Testamento não fala nada. O senhor, o pastor Sampaio leu Deuteronômio 31:12. Novo Testamento não fala nada sobre esse negócio de congregar. Tá bom, vamos ver então aqui. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja que está em Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Lembra que no início eu disse que congregar é reunir-se, é ajuntar-se. Amém? E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja que está em Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou quando vocês forem congregar, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo aqui, ele está confirmando o ato de se reunir. O ato da igreja estar reunida. Reunida para quê? Ele já diz aqui, para cantar ao Senhor salmos, para ensinar os princípios do Senhor, tem doutrina, para que os dons sejam liberados e manifestos na vida dos irmãos. Revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então o apóstolo Paulo, em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele vai respaldar um pensamento contrário ao congregar. Porque ele mesmo já tem a preocupação de direcionar aquela igreja, a igreja de Coríntios, quanto ao se reunir, ao se ajuntar. E ele deixa essa palavra muito explícita, porque ele diz, quando vos ajuntais, quando vocês forem congregar, uns vão cantar, uns vão salmodiar, outros vão ter doutrina, vão ter ensino para passar um para o outro. Vai ter também a manifestação dos dons espirituais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. E é interessante porque quando nós lemos o relato de Jesus expulsando os vendedores no templo, lá em João capítulo 2, vamos ver se é isso mesmo. João capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí, João capítulo 2, vamos ver se é isso mesmo. Versículo 13. Bem, só recapitulando. O ambiente congregacional é um ambiente e deve ser um ambiente propício para ouvir a palavra, aprender a palavra, gerar fé e gerar temor no nosso coração. Amém? E eu falei aqui que o próprio
Paulo, em 1 Coríntios, vai orientar a igreja quanto ao congregar. Olha, quando vocês se reunirem, uns vão ter salmo, outros vão ter doutrina, outros vão ter revelação, língua estranha. Ele está se referindo do ambiente congregacional, do ambiente de culto congregacional. Agora, a gente vai ver Jesus falando do templo. O templo nada mais é do que o local que um grupo de pessoas aluga ou adquire para separar para o momento congregacional. E não há pecado nenhum, não há erro nenhum, não há religiosidade nenhuma em termos um espaço para nos reunirmos. Amém? E quando você lê no versículo 13 de João, capítulo 2, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, um tipo de um chicote, muito pior do que o chicote que você imagina. Ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Então a primeira e mais sólida base bíblica para nós entendermos que o ambiente congregacional, que o templo, o imóvel aonde alugamos ou compramos e construímos um lugar específico para ouvirmos a palavra, aprendermos a palavra, gerar fé no nosso coração, temor no nosso coração, aonde nós vamos adorar ao Senhor juntos, cantar louvores juntos, aonde vamos expor a doutrina, o evangelho de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Este lugar não é e nunca será um ambiente amaldiçoado, desde o momento que esteja debaixo do princípio divino. Ouvir a palavra, aprender a palavra, gerar no coração dos ouvintes fé, gerar no coração do congregante temor. Tendo essas diretrizes e este propósito, é um lugar abençoado. Próprio Jesus, eu li agora na Bíblia, ele chama o templo, o imóvel, casa de meu pai. Tem mais o que dizer? Não temos mais o que dizer. Não façais da casa do meu pai casa de negócios. O problema de Jesus não era com o templo, mas era o que estavam fazendo com o templo. O problema de Jesus não era com o templo, era o que estavam fazendo com o templo. Então nós vimos aqui que desde o início, Deus sempre trouxe o seu povo para se reunir. Eu falei no início aqui que quando Deus falava com o homem no Antigo Testamento, lá no início, a gente via o homem logo se prostrando, levantando um altar e junto com os outros adorando a Deus. Congregar significa juntar, reunir-se. O mesmo apóstolo Paulo que direciona a igreja de Corintos quanto ao congregar, e ele diz que uns têm salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação, línguas. Esse mesmo Paulo vai exortar aqueles que não estão mais congregando. E ele vai dizer: não deixeis a vossa congregação. Olha que interessante. Olha o que Paulo diz. E ele está falando da congregação. Ele está falando do ambiente congregacional. Ele está falando de um espaço onde se reuniam. Hebreus capítulo 10, versículo 25.
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo está dizendo, o autor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros não, mas o autor de Hebreus, dos Hebreus, vai dizer o seguinte, que não se deve deixar o ambiente, não se deve abdicar, rejeitar a vida congregacional, e que nós devemos admoestar aqueles que por costume, por hábito, sabe o que quer dizer essa expressão, por costume, por hábito? Quer dizer, são pessoas que não se doem mais. São pessoas que não se contritam mais pelo fato de não viver uma vida congregacional. A vida congregacional é o momento onde nós nos reunimos, nos ajuntamos para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para aprender da palavra, para gerar fé um no outro, uns com os outros, para gerar temor em nosso coração. O momento congregacional é o momento onde nós depositamos a nossa oferta, o nosso dízimo. Para quê, pastor? Para que a igreja se mantenha, para que a igreja possa socorrer aqueles que estão passando por necessidade. Congregar é olhar no olho a olho, congregar é conhecer o outro irmão, as necessidades do outro. Congregar é suportar, é dar suporte. Eu sempre falo isso, não é suportar de engolir o camarada, não. Congregar é viver uma vida de suporte ao outro, ao seu irmão na fé. Congregar também vai gerar dentro de nós a possibilidade de aceitarmos o outro como ele é. Se você não congrega, você não conhece ninguém. E como que você vai praticar, por exemplo, o mandamento do amor, o mandamento do perdão? Como você vai praticar a misericórdia com seus irmãos na fé, se não há ajuntamento, se não há comunhão, não há uma reunião entre vocês, onde vocês adoram, aprendem do Senhor, ouvem do Senhor? Então nós terminamos nessa segunda-feira apenas essa introdução, para você entender que a vida congregacional faz parte da vida cristã. Sim, faz parte da vida cristã. Nem todos são mestres. Nem todos vão abrir a Bíblia e entender, mas a Bíblia diz que Deus deu à igreja pastores, apóstolos, mestres, profetas. Deus deu à igreja, ou seja, Deus deu para a reunião, para o ajuntamento, para a congregação, homens e mulheres com chamados específicos para a edificação do corpo de Cristo. Eu sou igreja, não preciso. Você não é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Não há esse direcionamento bíblico que você é igreja sozinho. Não, nós somos igreja. Nós somos igreja. Muitas vezes estamos cada um para um lado, mas temos os nossos dias onde podemos estar juntos adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra, gerando fé, gerando temor no nosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Então, anota aí Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, amém? Então nós aprendemos que o ato de congregar tem por propósito, na palavra, para que a gente alcance a estrutura de verdadeiros cristãos, obedientes, cheios de fé genuína,
verdadeiros imitadores de Cristo, sábios e prudentes. O ambiente congregacional deve proporcionar isso, com a pregação e o ensino da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Amém?